Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jean Nunes e trouxe hoje uma questão formulada pelo CESP na prova de defensor público do estado do Piauí, uma questão muito interessante, trazendo várias repercussões ou vários temas dentro de controle de constitucionalidade. Vou trazer aqui, colocar aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo. Tema muito legal, tá? Prova de defensor público diz: à luz do Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, da jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Antes de formular as alternativas, deixa eu colocar aqui na tela para vocês alguns julgados que são importantes para a gente resolver as questões, tá? Primeiro, não há impedimento nem suspeição de ministro em sede de controle objetivo de constitucionalidade. Porque no controle objetivo não se trata de um caso concreto, não se discute o interesse desta ou daquela parte, mas o Supremo analisa o direito em seu caráter abstrato, em tese, portanto. Então não há impedimento nem suspeição em sede de controle objetivo de constitucionalidade. Na sequência, uma jurisprudência sobre o amicus curiae. O amicus curiae já era admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal antes do Código de Processo Civil que entrou em vigor em 2016, mas ele ganha uma regulamentação legal exatamente nesse código, se torna ali um capítulo reconhecido de uma modalidade de intervenção de terceiros, que visa a contribuir para a democratização do debate, que é levado à apreciação do Poder Judiciário, dentro da lógica de que o amicus curiae detém uma certa expertise, um conhecimento técnico sobre aquela matéria, e ele pode contribuir com o debate tanto em sede de ações subjetivas, controle concreto, como também de ações de controle abstrato. Historicamente ele ganha força, ele surge no Brasil, ganha força exatamente no controle concentrado. Qual é o aspecto interessante? É que o amicus curiae ele deve contribuir para a solução daquela questão posta à apreciação do Poder Judiciário, mas ele tem uma atuação bastante reduzida, bastante restrita, ele não tem, por exemplo, legitimidade recursal. Não pode o amicus curiae interpor recurso, ele não tem legitimidade para isso. O Código de Processo Civil até prevê exceções, por exemplo, no IRDR, no incidente de resolução de demandas repetitivas, é possível que o amicus curiae recorra da decisão. Também tem previsão no CPC de que o amicus curiae pode interpor embargos de declaração, embora o Supremo Tribunal Federal não admita a interposição de embargos de declaração pelo amicus curiae nos processos objetivos, só de controle abstrato, concentrado de constitucionalidade, mas apenas nos processos de natureza subjetiva, de controle difuso. De modo que existe uma restrição bastante significativa do ordenamento jurídico à legitimidade recursal do amicus curiae. E esse precedente que eu trago para vocês diz respeito à possibilidade do amicus curiae propor diretamente uma ADI, não vai ser possível, só se ele se enquadrar na condição de legitimado, um daqueles legitimados do artigo 103, e ele também não pode, por consequência, requerer o deferimento de uma medida cautelar. Então ele não tem legitimidade para pleitear uma medida cautelar, nem para ajuizá-la, nem para requerer a medida cautelar. Aqui um julgado importante sobre a modulação temporal dos efeitos da decisão. Essa modulação já estava prevista na Lei 9868 de 99, no artigo 97 dela, e ela ganha também previsão no Código de Processo Civil, em vários dispositivos, lá no artigo 525, parágrafo 12º, tem também no 927, parágrafo 3º, tem algumas disposições do Código de Processo Civil que protege, tutela a segurança jurídica, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade. E o que estabelece o Supremo Tribunal Federal? O que estabelece a legislação? Que por razões de segurança jurídica, aquela decisão proferida pelo Supremo pode ter seus efeitos modulados para o futuro, só a partir da decisão, ou retroativo ao passado, mas até um certo momento. Qual é a discussão que está na modulação temporal dos efeitos, subjacente nesse tema?
é o de que a inconstitucionalidade ela é um vício congênito. Ela retroage à declaração da constitucionalidade, portanto, ela não tem caráter aqui constitutivo, mas declaratório. A decisão que reconhece a inconstitucionalidade é declaratória e retroage à data da criação da norma considerada inconstitucional. Só que, às vezes, fazer retroagir esta inconstitucionalidade, reconhecer a retroatividade desta inconstitucionalidade, pode trazer consequências muito drásticas do ponto de vista jurídico. Basta você imaginar, por exemplo, na criação de um município em que se reconheça a inconstitucionalidade da lei que o instituiu. Se a gente for desfazer esse município, nós vamos desfazer contratos, nomeações, isso poderia trazer uma repercussão muito grave do ponto de vista da segurança jurídica. Por conta disso, o Supremo acolhe na legislação, e o Supremo amplamente acolhe e utiliza esse instrumento na vida prática, na sua jurisprudência, de modulação temporal dos efeitos da decisão. Só que a Lei 9868 ela estabeleceu o quórum de 2/3 para a modulação temporal dos efeitos da decisão. Essa lei de 99 é a lei que regula o processo objetivo, ADI, ADC. Só que nesse julgado 2019, que é um julgado paradigmático, ficou estabelecido que exige-se apenas o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo para modular os efeitos da decisão em sede de controle de constitucionalidade com repercussão geral, caso não tenha havido a declaração da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público. Então, se não tiver havido a declaração da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, exige-se apenas o quórum de maioria absoluta para que haja modulação temporal dos efeitos da decisão. Eu devo raciocinar, então, no sentido inverso, que se tiver havido a declaração da inconstitucionalidade, se aplica ipsis literis a previsão do artigo 927, do artigo 27, da Lei 9868, tá? No sentido que precisa do quórum de 2/3. Aqui uma questão relativa a aditamento. O aditamento à petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam incluídos novos dispositivos é possível, desde que não haja necessidade de nova intimação da parte para apresentar informações e nem prejudique o objeto preciso daquela inicial. E, por fim, procuração. Aqui é bastante interessante, é muito comum esse debate, um debate que, na minha perspectiva, não tem um debate de pouca importância social, mas que é muito recorrente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que diz respeito à exigência de procuração. A gente sabe que existem os legitimados que têm capacidade postulatória para fins de ajuizamento de ação direta da inconstitucionalidade, de ações abstratas, e existem aqueles que não têm capacidade postulatória. Um partido político, por exemplo, se quiser ajuizar uma ação dessa natureza, vai necessitar de advogado para fazê-lo. Pois bem, esse advogado precisa de procuração? Precisa. Procuração geral para foro, procuração com poderes especiais? Com poderes especiais. Esses poderes devem indicar um instrumento normativo que está sendo impugnado? Deve indicar. Gente, se no processo objetivo não tiver nada disso, se não tiver nada disso, será feita a intimação desse legitimado para que ele regularize sua situação processual. Se não regularizar, esse processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Estabelecidas, portanto, essas premissas, a gente pode ir direto para a questão para tentar solucioná-la, tá? Ele quer a opção correta. Então, vejamos. As hipóteses legais de impedimento e suspeição se aplicam indistintamente aos processos objetivo e subjetivo de fiscalização de constitucionalidade. Falso. Não se aplica a processos objetivos. O amicus curiae admitido em arguição de descumprimento de preceito fundamental tem legitimidade para pleitear a concessão de medida cautelar. Falso, não tem. No julgamento do RE repetitivo com repercussão geral, o quórum exigido para a modulação temporal dos efeitos da decisão é de 2/3. Está correto a princípio. Independentemente de ter havido ou não declaração de constitucionalidade da lei ou do ato impugnado. Falso. Se não tiver havido declaração, o quórum é de maioria absoluta, como nós vimos. O aditamento à petição inicial da ADI com pedido de ampliação do objeto é possível desde que se proceda a nova requisição de manifestação da AGU e da Procuradoria-Geral da República. É o contrário, né, pessoal? A perspectiva inversa.
O regular processamento da ADI depende de apresentação de procuração com poderes específicos pelo advogado signatário da inicial, não bastando a mera procuração genérica sem indicação da lei ou do ato normativo impugnado. Essa que é a opção correta, letra E. Sou o professor Jean Nunes, gostou desse conteúdo? Deixa aí o seu comentário, compartilha aí nos seus grupos, ajude a divulgar meu trabalho. Forte abraço!